assunto agora é ovo. Quando a gente vai comprar os ovos, pode adquirir do supermercado, às vezes tem atacadistas que vendem ovos em caixas, tem o sacolão, né, que a gente às vezes tem costume de comprar, e tem muita gente que tem um fornecedor que entrega os ovos em casa. O que muita gente não sabe, que é importante saber, que ovos, apesar do termo ovos, existem tamanhos diferentes nos ovos e que deve muito ser levado em consideração quando a gente vai executar uma receita. Principalmente as pessoas que trabalham com os ovos por questão de unidade. Então vejam bem, os ovos têm tamanhos diferentes. Pelo fato deles terem tamanhos diferentes, eles têm pesos diferentes. Então, eu tenho uma receita que me pede lá 6 ovos. Geralmente são ovos entre 50 a 55 gramas. Às vezes as pessoas acham estranho, pesar o ovo, nossa, que isso? Não é bem assim. Nós estamos acostumados à unidade, mas quando se trata de confeitaria, de profissionalização, é necessário considerar o peso. É muito importante considerar. Por isso aqui, olha, que vocês estão vendo. Eu tenho aqui 3 ovos de tamanho diferente. Uma receita que eu for executar com esse ovo, ela vai me dar um tipo de receita, esse vai dar outro e esse vai dar outro. Nem precisa dizer que essa aqui vai jogar minha receita no lixo, entendeu? Porque se a receita pedem 6 ovos e o considerável é esse ovo que está em média entre 55 gramas, de 50 a 55 gramas, e eu usar esse que pesa 30, é lógico que a quantidade de farinha para esse que pesa 30 vai ser muita. Então, eu vou ter que fazer uma reconsideração na receita todinha. Importante a ser considerado: tamanho e peso. Não é porque os ovos são vendidos em unidade que não deva se considerar o peso dos ovos. Então, gente, se atentem a esse cuidado. Vou começar a minha confeitaria. Devo considerar pesagem, principalmente a questão do ovo. Tudo deve ser pesado, mas o ovo deve ser levado em consideração. Como que eu vou acondicionar os meus ovos? Eu comprei o meu ovo no supermercado, eu comprei no sacolão do meu fornecedor, no atacadista. Como proceder quando os ovos chegam em casa? O interessante que eu aconselho é não guardar ovos em geladeira. Por quê? Toda receita, quando nós vamos elaborá-la, todos os ingredientes precisam estar em temperatura ambiente. E pode acontecer de você, por um motivo ou outro, esquecer os ovos na geladeira e quando for executar a receita, ele não estiver em temperatura ambiente e vai dar uma alteração na sua receita. Tira da embalagem, do papelão, acondicione embalagens ou de isopor, ou de plástico, ou em cestas, ou em alguma vasilha, desde que esteja bem ventilado, longe do calor. Ovos não podem ficar em locais fechados, dentro de saquinho de plástico fechado ou em calor. Se você coloca um ovo numa embalagem, coloca um saquinho de plástico, acondiciona mais ovos, ele vai suar e ele vai mofar. Uma vez que ele começa a mofar, o seu ovo, com poucos dias, vai estragar. Ele vai mofar, a gema vai grudar na casca e estarão perdidos os seus ovos. Certifique-se também, quando for acondicionar os seus ovos, de que seus ovos não possuem trincas, rachaduras, nenhuma alteração na casca, para que você tenha uma longevidade maior desses ovos, que você possa usá-los por mais tempo. Às vezes tem-se a pergunta: quanto tempo dura um ovo? O meu fornecedor, quando eu compro, geralmente eu tenho ovos até 3 semanas em temperatura ambiente, certo? Sem problema nenhum. Mas, às vezes, o seu fornecedor já está com ovos há mais tempo e pode ser que, dependendo do fornecedor, os seus ovos não durem essa quantidade de tempo. Como que eu devo observar quando meu ovo está bem ou quando meu ovo está estragado? Ele não está apto a uso. Olha a casca do ovo. Os ovos que às vezes eles têm fissuras e às vezes trincam, por qualquer motivo, às vezes esbarram um no outro.
Quando a casca começa a escurecer e o tom da casca muda, ele fica com um tom meio esverdeado, é sinal de que seu ovo já está comprometido. Um outro fator importante é o odor. O ovo, quando ele começa a querer vencer, que ele está estragado, que ele já não está mais assim muito em condições de uso, às vezes por qualquer motivo ele esbarrou no outro, quebrou, a casca danificou, ele vai dar problema, ele vai dar mosquito e ele vai começar a exalar um odor horrível, de ovo podre mesmo, de ovo estragado. Então, certifique-se bem de quando estão acondicionando, que os ovos estão perfeitos, que estão sequinhos para quem for higienizá-los antes e que as cascas estão sem nenhuma fissura, sem nenhum problema, tá bom? Uma outra dica muito importante. Vou guardar os meus ovos e vou acondicioná-los. Existe uma posição correta para que os ovos sejam armazenados quando eles vão ficar assim em pezinho. O ovo, ele tem uma parte que é mais arredondada e uma parte que é mais pontuda. Quando eu for guardar os meus ovos, a parte pontuda é sempre para baixo. Ah, mas por que eu devo posicioná-los dessa forma? Porque a gema, quando eu acondiciono ele com essa parte lisa para baixo, a gema desce e a tendência dela é aderir nessa parte mais larga do ovo. Uma vez que ela adere, ela cola e isso vai ajudar que a durabilidade dos seus ovos seja curta. Ela começa a grudar e aí ela vai ficando espessa, ela muda de cor. Então, sempre que forem guardar, ponta fininha para baixo, ponta arredondada mais larga para cima. Outra coisa importante, há algum supermercado que eles têm costume de congelar os ovos. Se você vai adquirir seus ovos em supermercado, não adquira uma quantidade muito grande. Adquira somente a quantidade necessária para que você faça o seu trabalho, ou naquele dia ou naquela semana. Uma vez que os ovos são congelados, saem do freezer, vão para a temperatura ambiente, chega à sua casa e você volta a congelar ou volta à geladeira de novo, vai haver um desnível muito grande de temperatura e isso também pode comprometer na qualidade dos ovos, na durabilidade dos ovos, tá bom? Então, resumindo, ovos têm tamanhos diferentes, devo considerar sempre a pesagem ou sempre manter um fornecedor que eu saiba que vai vender os ovos, vai manter aquele tamanho. Então, gente, procurem sempre trabalhar com ovo, levando em consideração o peso. Parece ridículo, parece estranho, mas é o que manda o profissionalismo, tá bom? Para fazer um trabalho bom, um trabalho bem feito, de qualidade e que não dê problema na receita para você ter que ficar fazendo uma, duas, três, que dê diferença, levem sempre em consideração o peso do ovo, tá ok?